Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e entre nós. E como o Pedro já deu spoiler de hoje, né, sinceridade, a gente começa com tudo como é sincero, né? E Paulo, quando mandou a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 5, ele nos diz: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E essa sinceridade que Paulo sempre mandou nas suas cartas é o que nos faz até hoje, né? Nós refletirmos sobre o Evangelho, de como essa sinceridade deve agir na nossa vida e até que ponto, né, em nós, nos discípulos e nos apóstolos, eles também foram sinceros perante ao Cristo. E em todas as cartas, né, tanto em Efésios, Coríntios, Hebreus, Tiago e tantos os demais, eles nos relatam sobre a sinceridade ao qual Cristo sempre foi com ele e com qualquer outro que passou perante a todos, né? E esta é a carta que em Efésios fala da sinceridade de nossos corações. Que os nossos corações sejam tão sinceros quanto o nosso pensamento. Que não adianta nós pensarmos e não agirmos, ou agirmos sem pensarmos, né? Faz com que às vezes a gente se sinta um pouco assim inseguro no que realmente devemos fazer, né, com relação a isso. E um que foi sincero, que consta no Evangelho, João Batista. Ele foi desincumbido da sua gloriosa missão de precursor do Cristo. Ele antecedeu ao Cristo, ele veio dar a boa nova que o Cristo viria, né, para nos dar a tão almejada liberdade e libertação do corpo, para que a alma evoluísse com fé e sem temor, tendo como apoio a força moral e o caráter impoluto e sincero, livre de qualquer preconceito. Não se curvou ante as forças negativas do convencionalismo humano. Ele não se deixou abater pelo que todos ao seu redor vieram tentá-lo, né? Como tentaram ao Cristo, fazendo-se imolar em testemunho da verdade. Ele sempre foi fiel ao que prega e pregou. João Batista soube se manter íntegro nas suas convicções e nas orientações que recebeu de Deus, para que preparasse o povo até a chegada de Jesus. Não é fácil você preparar um povo, fazendo com que eles vejam a luz que virá e veio, né, para que nós nos tornássemos hoje o que nós somos. E desde que ele foi gerado por Zacarias, o seu pai, e Isabel, a sua mãe, ele um sacerdote em Jerusalém, e ela dona de casa e estéril, já com idade avançada, não podendo mais ter filhos, mas ela nunca se deixou levar por as palavras que vinham até ela, né? Que era uma pessoa seca, sem condições de dar um futuro ao nome, né, do marido. E ela era prima de Maria. Mas João Batista precisava vir naquele momento para que as Escrituras fossem realmente cumpridas. E para isso, os pais, né, tiveram muito a se comoverem pelo que foi falado. E Lucas disse isso muito bem no capítulo 1, no versículo 13, 17, 18 e 20,
onde diz: mas o anjo lhe disse a Zacarias, né? Não tenha medo, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele sempre, como nós, sempre pedimos, né? Aqueles que ainda demoram na geração de um filho, sempre pedem, né, ao pai a condição: pai, me ajuda, pelo menos para que a minha descendência seja continuada. Mas muitos não são atendidos. E ele o foi, pelo propósito do filho, né? Mesmo sem ter condição, o pai o deu. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ele veio preparar-nos para a chegada do Cristo. Eu digo nós porque nós não sabemos, nós poderíamos ter estado lá, só não nos recordamos disso. E Zacarias então perguntou ao anjo, né? Como posso ter certeza disso? Que eu serei pai? Que minha esposa gerará? Pois sou velho e minha esposa não pode mais ter filho devido à idade. Aí o anjo diz, né? Agora então, pela sua controvérsia em não aceitar, ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso ocorrer, até que Batista nasça, né? Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Deus nunca deixa para depois, mas nós achamos que demora muito, né? É a nossa arrogância com relação ao que nós pretendemos ganhar antes, né? E Deus nos deixa claro que tudo ocorre no tempo dele. Nada sairá diferente por mais que desejamos mudar esse tempo e as suas ações. A nossa paciência, a nossa confiança, a nossa aceitação. Que as dores venham, né? Para o bem. Pois tudo que é por nós percebido que não é bom, mas elas têm um propósito lá na frente que a gente desconhece. Mas o Pai sempre coloca tudo nesse momento certo para que nós vejamos e abrimos os nossos olhos para entender que Ele faz tudo no tempo dele e que a sua linha é reta. E Jesus então veio, né, à frente, a ignorância dos homens, nos mostrou que é preferível então a coroa de espinhos na fronte, como ele a teve, do que um monte de brasas, né, em nossas consciências. Mas, sinceramente, espinhos, brasa, o que tem a ver com a sinceridade. O que nós escolheríamos então? Espinhos ou brasas? Essas escolhas podem mudar as nossas vidas. Se forem espinhos, são dolorosos. Se forem físicos, né? Podem nos trazer consequências futuras, infecções, demora da cura, mas, como sempre ouvimos, né? Tudo passa. Essa dor também passará. Sabemos que esse sofrimento, ele é passageiro como tudo. Para muitos, sim. Para outros, podem durar uma eternidade, pois ficarão sempre a se lamentarem. A cada um tempo. O tempo do seu entender. E quanto mais tempo nós demoramos em aceitar que o sofrimento é passageiro, mais nós somos presos a nós mesmos. Nós não nos libertamos desses males que nos faz ficarmos assim, pequeninos ainda. O nosso crescer demora muito, principalmente o espiritual.
Mas e se não forem então espinhos físicos, mas dores mais profundas, dores que não nos fazem sermos como nós deveríamos então ser, cautelosos em agirmos, amáveis, sinceros conosco mesmo. Reflexões, que nós podemos fazer ao deitar, ou durante o dia, durante um trajeto. Como os espinhos, temos tantas outras dores superficiais, são simples, que não atentam nos finalmente, mas deixam cicatrizes também. Cada um pode enumerar os seus espinhos em segredo. Cada um tem uma dezena, centena, cada um sabe o espinho que lhe faz sofrer mais naquele seu íntimo. Mas muitas vezes nós culpamos o próximo por isso. Entretanto, essas brasas em nossas consciências, o que seriam? Qual estágio estamos então em verificá-las? Como amenizar as suas inquietudes? Ficaremos então focados em como amenizar ou sanar essas brasas? Ou apenas deixar elas adormecidas para quando estivermos mais maduros, voltaremos a nos questionar como apagá-las ou melhorá-las? Seremos então nós os causadores ou estamos sendo influenciados direta ou indiretamente por alguém? Sabemos avaliar então a situação? Então, o que seriam essas brasas? Podem ser pensamentos persistentes, remorsos, ideias fixas. Quem sabe temos mais brasas e não deixamos-las visíveis. Mas temos o nosso livre arbítrio, quando estaremos focados, para sermos mais espirituais e menos materialistas. Quando veremos um mundo mais harmonioso, cheio das boas aventuranças, como disse o Cristo, quando veremos a nossa fé ser fortalecida, mas a fé raciocinada e não a imposta, na dor ou no amor. A fé, ela vem nessas duas circunstâncias. Na dor, quando eu não acreditava, e no amor, quando eu entendi que o meu próximo é a causa da minha elevação. Por isso que muitos os que vêm à casa espírita, não só aqui, mas também numa igreja ou em qualquer lugar, a dor e o amor é que faz com que adentremos pela porta e sintamos então aquele calor que vem, nos aquece, nos abraça, nos dão aquele tão famoso acolhimento, é onde não nos julgam, não nos colocam num lugar onde nós não poderíamos sair. E esse padrão de vida que temos, deixamos claro que a cada momento, que ainda teremos muito a mudar, crescer, fazer com que a nossa consciência seja plena e comande as atitudes corretas, sem julgar, sem dogmas ou qualquer tipo de diretriz social. Nós somos únicos e como únicos nós temos a nossa condição de seguir o nosso caminho. Ninguém tem o poder de nos dirigir a não ser nós mesmos. Façamos então como disse Jesus: eu venci o mundo, mesmo com conceitos que lhe eram impostos sobre os antigos testamentos, sem que vissem suas obras, eram sinceras, para que víssemos e nos compadecemos. Nada do que fez foi contrário às Escrituras, apenas reforçando através da simplicidade a complexidade
para que aceitássemos os seus atos de paz, de amor, de caridade, reforçando o amor que Deus, através dele, o Cristo, era vivenciado. A sinceridade deverá conduzir os nossos passos, levando-nos à prática do bem, sem preconceitos de raça, cor e posição social. Consciente de que o orgulho é a fonte de muitos dos males. Deles derivam a vaidade e a mentira, que, quando adotados por nós, se voltam inexoravelmente contra nós mesmos, em forma de dor e muito sofrimento físico. Muitas vezes o que eu direciono ao meu irmão, às vezes não por maldade, mas por ainda não ter a noção do que isso pode refletir, não nele, mas o retorno para nós. Muitas vezes falamos assim, ele tropeçou, que perca a unha. Às vezes nós é que vamos perder as nossas, mas a nossa mente ela é tão rápida e a nossa boca é tão ferina, né, que ela fala sem pensar. E esses pensamentos nossos, eles nos fazem ver que ali na frente eu serei novamente colocado sobre eu mesmo juiz. Eu fiz a coisa certa? Será que eu fui sincero comigo? Será que eu desejei mesmo falar aquilo? E a sinceridade deve ser a característica predominante de todos aqueles que procuram seguir as pegadas do Cristo. Pois Ele mesmo nos ensina que o vosso falar seja sim, sim, ou não, não. E as grandes amizades se revelam pelas palavras e atitudes das pessoas. Jesus, quando esteve entre nós, por várias vezes ressaltou a verdade, expressando-se: em verdade vos digo, para evidenciar fatos importantes. Vemos que esta verdade que Jesus nos disse, antes de afirmar algo, é para aceitarmos algo que ainda não entendemos, fixar em nós partes das leis que ainda relutamos em serem verdadeiras. Entendemos que a verdade para uns não é a mesma para outros. Não conseguimos agradar a todos, Jesus também não, como até hoje nós não o compreendemos como deveríamos. Entretanto, esta consciência viva que temos, que nos alerta, faz-nos ver situações contrárias que deveríamos agir, mas as brasas não nos deixam. E voltamos ao ciclo dos pensamentos. Será que devo? Será que posso? O que será que falarão de mim? Se essa pessoa boa que dizem, ou eu estou envolvendo-as em uma ilusão pior do que a ilusão que eu me envolvo. A mesma ilusão em que vivo, sendo e demonstrando a todos as várias personalidades que temos, até onde serão agradáveis, até onde pensaremos e lançaremos pensamentos que divergem das boas atitudes. O que eu penso, o que eu envio, é o que eu plasmo, é o que eu deixo para o meu amigo, para a minha esposa, o meu parente, ou qualquer pessoa, até um animal que passa pelas nossas frentes. A sinceridade não se limita à franqueza para com o semelhante. Antes de tudo, devemos ser sinceros conosco mesmo. E o que mais nos agrada? Um amigo feliz, mais iludido, ou um amigo chateado com o que falamos, sabendo que o que ouviu, pode mudar a sua vida? Até onde deve ir a nossa sinceridade?
até onde, com quem nós fomos sinceros, entenderão que o que fizemos foi para um bom propósito e não para que faríamos aquilo de mau gosto. Isso pode até revermos, sobre o aprendizado de ambos, como é ou será a nossa reforma ou renovação íntima a cada ciclo que revivemos, fazemos as escolhas no desencadear das vidas futuras, veremos em que grau ou nível espiritual seremos transformados. A nossa sinceridade, ela tem que ser plena, aqui, como nós somos quando estamos lá na nossa casa espiritual, longe dessas várias formas de vícios aos quais estamos assim, colocados à nossa frente todos os dias. Lá nós não temos essa consciência do materialismo. Lá nós somos mais sensíveis aos nossos irmãos, desde que aqui também nós o sejamos assim. A grandeza espiritual que almejamos será em um futuro que dependerá da sinceridade que damos às opções que fazemos. Continuaremos sendo espíritos imperfeitos. Até quando? Espíritos bons, desejando o bem e dominando as más tendências. Espíritos puros, onde se sobressai nossa evolução moral e intelectual, livres finalmente da matéria. Mas essa matéria, ela é o que nos aprisiona aqui, É difícil sair dela, mas não é impossível, desde que desejemos. Quanto mais puros, iluminados, mais próximos do Criador, nós ficaremos, sem resquícios da matéria e seus vícios. Seremos mais, então, co-criadores com o Pai. É onde a nossa liberdade das escolhas nos faz refletir sobre o que eu desejo para mim, o que nós desejamos para nós. Representa então para quem alcança a etapa que Jesus glorificou na presença de Deus, onde existe um pensamento, uma atitude, uma forma de amor. Estaremos unidos, sendo todos uma só força, uma só energia. A busca pela sinceridade é comparada a um vaso transparente, que ao ser observado, revela o seu rico conteúdo, representando a transparência do nosso coração. Temos a visão deste vaso transparente, o que somos. Quem observa o seu conteúdo, o que veria? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. E esse vaso, o nosso é transparente? Ou o nosso está opaco? Como é que eu me deixo ver? Como é que as pessoas podem sentir-me presente realmente de corpo e alma na frente de cada um, onde o meu pensamento é igual para todos, onde eu não tenho ainda a incerteza de pensar bem de um e mal do outro, mas sem que ninguém veja com o mesmo semblante. Eu estou me iludindo, eu estou me enganando, eu estou fazendo com que o meu vaso não seja assim tão transparente. E quanto mais transparente nós formos, melhor para nós. E o que esse Pai deseja de nós com sinceridade, para que não sejamos iludidos com falsas promessas? Ele nunca nos prometeu nada. Ele nos criou simples e ignorantes, deixando a nós apenas a capacidade
de evoluir. A capacidade de evoluir. Estudar, compreender, analisarmos e analisar aos nossos irmãos. O que eu quero para mim, eu desejo para ele, o que ele deseja para mim seria a mesma coisa. Pois quando todos nós tivermos o mesmo pensamento, esse planeta se tornará o planeta onde a paz reina, a luz impera e o amor vibra em todas as formas. Temos a lei do progresso, todos nós estamos submetidos a ela, quer seja vegetal, animal ou hominal. Não sabemos por quantas etapas já passamos desde a nossa criação. O que sabemos que somos hoje a nossa melhor parte que nos cabe. Eu sei que fui melhor que ontem e posso ser melhor amanhã. Mas será que dá tempo o amanhã? Quando é o amanhã para nós? Quando é o amanhã para Deus? Então nós temos que viver o hoje nessa perfeita comunhão, onde o máximo que nós fizermos seja então em proveito de todos, não só meu. Quanto mais eu acumular e não compartilhar, o meu vaso não vai transparente. Eu não estou deixando me ver pelo Pai como realmente eu desejaria que Ele me visse. Não sejamos tolos em crer que, verificando o passado, podemos mudar o presente de hoje, tá? Até poderemos, e em que circunstâncias poderemos até sermos piores do que fomos. As verdades doem e machucam o íntimo de cada um. Se eu fico remoendo o passado de vidas passadas, não me leva a nada, apenas a ver o quanto ruim eu fui para mim. O outro, não quero nem imaginar, mas para mim, o que eu fui, não adianta. Por que eu vou querer saber o como eu fui, se eu tenho esta encarnação para me ver, para me lapidar? Se nós fizermos uma retrospectiva desde o nosso nascimento, como é que nós evoluímos? Como era quando eu era pequeno? O que eu fazia? Eu melhorei? Eu não melhorei? Eu ajudei? Deixei de ajudar? Será que eu fui fiel? Sou infiel? Temos essa encarnação para ver. Eu não preciso das outras. As outras já foram. Não devemos questionar isso. E quanto mais nós remoermos isso, pior para nós mesmos. Por isso que nós temos, o véu do esquecimento. Deus nos deu tudo perfeito. Podemos até, em sonhos, temos assim flashes de vidas passadas, que pode ser ou não, ou aprendizados para o amanhã. Depende de como nós relacionarmos isso. Do livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, no item 222, é a pergunta, que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, fácil no santuário íntimo a luz espiritual, para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Situações provisórias. Nós estamos aqui provisoriamente encarnados, o espírito vivendo na matéria, para aprendermos
que nele diz: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual. A nossa luz espiritual é o que nos faz sermos o que somos. É quando falam, da aura. A aura dele é grande, a tua é pequenininha, quase invisível. O que eu desejo para a minha alma, para o meu ser? Eu desejo uma aura grande, pura, com boas cores, não com cores escuras, onde ainda eu me martirizo em falar mal do outro. Então façamos a nossa limpeza o mais que nós possamos. E do livro de Humberto Roden, De Alma para Alma, tem um trecho que ele diz: entre a curva e a reta, quando a humanidade tiver percorrido toda esta vasta trajetória dos seus desvarios, todos os espaços noturnos do erro, do pecado, da rebeldia, do orgulho, da luxúria, da iniquidade, sobre todos os aspectos, então entrará em si e dirá: voltarei à casa de meu pai, limpo, puro, com a minha luz, sendo ela tão boa que todos possam ver. Voltarei à casa do meu pai, sem vícios, sem mágoas, sem ressentimentos, perdoando, mesmo que eu não seja perdoado. Mas o que prevalece é o perdão, o meu. Se o outro não deseja me perdoar, não tem problema. Converse com o pai: pai, eu o perdoo de coração, espero que o Senhor entenda, e ele sempre entende. E aí prova que nós evoluímos. Ele ainda não, mas nós não podemos colocá-lo como colocaram Cristo na cruz. Ele é um mal que me faz bem, é onde eu cresço, e eu devo muito a ele esses momentos onde ele me coloca sobre eu mesmo em questionamento. Será que ainda cheguei no momento certo? Será que eu estou fazendo o que realmente deveria fazer? Será que eu estou aplicando o evangelho que eu leio? É o será, né? Será até quando que eu vou poder fazer essa minha limpeza? Porque nós não sabemos quando retornaremos à casa do Pai. Pode ser hoje ainda, ou pode ser amanhã. Então nós devemos fazer hoje o nosso melhor. É como disse, o Cristo: antes de você ir fazer a sua oferta, vá e faça as pazes com o seu suposto, inimigo. Porque nós não temos inimigos, nós temos pensamentos divergentes, mas inimigo nós não temos. Apenas que nós chegamos num entendimento um pouco melhor do que o dele, mas ele chegará no mesmo nível que o nosso. É o tempo, é o tempo do Pai. Manda a sinceridade nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. E como Emmanuel sempre tem uma posição firme, sobre tudo, ele nos diz assim: quem fala sem o coração naquilo que fala, não alcança o coração que deseja atingir. Quem fala sem o coração naquilo que fala, não alcança o coração que deseja atingir. Então, como é que eu desejo, falar? Será que eu quero realmente atingir o coração
ao ponto de que todos nós sejamos unidos e reunidos no mesmo propósito? Será que ele vai entender o que eu falei? Será que nós dois alcançaremos esse objetivo? São muitas as indagações que nos deixam, às vezes, meio assim, enigmáticos, né? Será que isso mesmo é comigo? Será que não é com ele? Ele deve mais do que eu faço as minhas ofertas, ele não faz? Mas será que ele faz e não demonstra que faz? Ele tem falado tão alto para o Pai que alcançou o coração, e nós que tentamos aqui e não conseguimos? Fica sempre essa reflexão, né? Será que o que eu tenho falado atinge os corações, como Emmanuel nos disse? Será que esse meu propósito de crescimento espiritual, eu consegui, pelo menos um pouquinho, nesse novo dia, um degrauzinho pequeno, ou um meio passo? Será que eu entendi o propósito, que nem o Chico nos dizia, e ele reforçava sempre: melhor ser o ofendido do que o ofensor, melhor perdoar do que ser perdoado? E como diz, né, a música, é vivendo que se vive, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A vida eterna é a nossa casa com o Pai. Aqui é a nossa pequena passagem, a nossa, como diz, o nosso hotel, né? Que às vezes é caro pelo que nós cobramos do outro, mas nós não vemos que às vezes o outro não nos cobra nada. E isso é que nos faz, às vezes, falar: por que que ele tem mais do que eu? Por que que ele consegue as coisas mais rápido do que eu? E eu ainda fico a marcar passos. Quanto mais se dá, mais se tem. Então, se nós não tivermos nada a dar, daremos então amor, oração, atenção, cuidados. É o mínimo que nós podemos fazer, é o que nos faz entendermos que a sinceridade é aquilo que nos deixa propícios, né? Como Batista não se curvou ante as negativas do convencionalismo humano, sejamos nós também como Batista. Abriremos então os caminhos para que o próximo seja esse que nós podemos cuidar com mais carinho, com mais zelo, que às vezes não fazemos ou não fizemos até hoje com ninguém, ou com alguém próximo, que deixamos às vezes a se perder pelo caminho, e nós tínhamos as duas mãos para ampará-los e não fizemos. É essa sinceridade que nos faz refletir o quanto o Cristo se entregou de corpo e alma para que nós estivéssemos e estamos livres dos pecados, quando Ele se entregou ao martírio da cruz. Que a paz, o amor, a luz do Mestre Jesus estejam sempre entre nós, e que nós reflitamos sobre a sinceridade do Cristo, quando nos deixou livre de pecados até hoje. Que assim seja, graças a Deus.